apresenta programa Professor Moisés Explica, com dicas para empresários, motivações, conselhos e análise do comportamento humano. Programa Professor Moisés Explica está no ar. Participe! A TV Palestrante e a Rádio Palestrante apresentam orgulhosamente o programa Professor Moisés Explica. Acompanhe o programa diariamente através do aplicativo TV Palestrante, do blog www.palestrantebrasaus.com, do Facebook Moisés Professor de Cursinho ou através do WhatsApp, no telão do WhatsApp. Revolução na comunicação do Recôncavo. De segunda a sábado, das 10 às 11 da manhã, programa Professor Moisés Explica, com dicas para empresários, motivações, conselhos e análise do comportamento humano. Programa Professor Moisés Explica. Participe! Atenção! O Professor Moisés orgulhosamente apresenta persistência, coragem, dica do palestrante, dicas para empresários e análise do comportamento humano. Programa Professor Moisés Explica. O Professor Moisés agora apresenta o tema persistência. O Professor Moisés apresenta o tema coragem. O Professor Moisés apresenta dicas para empresários. O Professor Moisés apresenta dica do palestrante. O Professor Moisés apresenta análise do comportamento humano. Você está ouvindo programa Professor Moisés Explica. Estamos apresentando programa Professor Moisés Explica. Atenção! A partir de agora, esta emissora orgulhosamente apresenta programa Professor Moisés Explica, com dicas para empresários, motivações, conselhos e análise do comportamento humano. Programa Professor Moisés Explica está no ar. Participe! Professor Moisés. Bom dia, no ar, mais uma edição do programa Professor Moisés Explica. Hoje é um sábado, dia 27 de agosto de 2016, mais um dia de inverno brasileiro. E a partir deste momento eu já estou preparado para apresentar mais um programa
Professor Moisés Explica. O programa Professor Moisés Explica acontece de domingo a domingo. Eu tenho feito até aos domingos o programa e nós começamos 10 horas. Claro que depois que os preparativos para que o programa comece são disponibilizados, tem a abertura e a parte formal, a gente vai começar 10h05, 10h06, até pode passar das 10h10, mas o que efetivamente importa é que o professor Moisés diariamente vai falar com o apoio cultural de Guto Materiais para Construção. Guto Materiais para Construção. Também com apoio cultural de Nacional Calçados e Confecções. CDL da cidade de Cruz das Almas. Fraldas Amaré. Uniclínica. Supraambiental. Farmácias Cruz das Almas. Roupa Nova. Também temos o apoio cultural da Bomboniere Rio Doce. A Casa União Funerária. Curso e Colégio Lavoisier. Eletrogel Shopping Duas Rodas. Conexão Jeans. Também temos o apoio cultural do Pé de Meia Fitness e a Casa das Antenas. E mais um patrocinador, Paraty Delicatessen. Vamos falar dos patrocinadores em alguns momentos do programa. E desde já nós estamos agradecendo aos nossos patrocinadores. E à medida que o professor Moisés também vai tomando as providências iniciais para começar o programa, nós também estamos observando os nossos computadores de retorno e de navegação, não só retorno como navegação, que nos permitem acompanhar o programa e, obviamente, não só acompanhar o programa, mas também nos ajudam a realizar o programa, os nossos computadores. Você até pode estar vendo o professor Moisés neste momento mostrando aí um dos computadores que nós utilizamos nesse nosso trabalho salutar, agradabilíssimo de falar com você, cruzalmense querido, você que mora em qualquer cidade. E eu quero inclusive também lembrar que nós estamos sendo acompanhados pelo ouvinte, pelo espectador. Ouvinte eu me refiro ao rádio, espectador eu me refiro à TV, de muitíssimas formas. A TV Palestrante e a Rádio Palestrante podem ser disponibilizadas a partir de várias ferramentas. E eu vou lembrar as ferramentas. Nós temos à disposição de quem quiser nos acompanhar 3 formas através do rádio. Tem o aplicativo, que é o Rádio Palestrante, o nome do aplicativo, Rádio Palestrante. Você coloca na pesquisa do Play Store Rádio Palestrante e pode nos acompanhar. Tem também o aplicativo da TV, TV Palestrante. Você coloca na pesquisa do Play Store TV Palestrante. Muita gente já baixou esse aplicativo. As pessoas nos acompanham bastante pela TV Palestrante, aplicativo de celular, devido às facilidades que existem para tal. E, além do aplicativo, as pessoas podem nos acompanhar também através do meu blog, www.palestrantedecruzdalsalmas.com.br.
no meu blog. Quando você entra, a rádio já funciona automaticamente. E se você quiser pausar a rádio, pode ligar a TV. Tem a rádio e tem a TV no blog. As pessoas podem nos acompanhar ainda pelo Facebook. Eu falei 2 formas de nos acompanhar através do aplicativo, 2 formas de nos acompanhar através do blog. E tem o Facebook. Nesse caso tem 3 formas de nos acompanhar. Tem o telão número 1, aquele que aparece ao vivo em vermelho. Tem o Play azul gigante, é o telão número 2. E ainda tem o Play azul gigante para a rádio. Além de todas essas formas de nos acompanhar, quando eu termino o programa ao vivo, o telão número 1, aquele que aparece ao vivo em vermelho, grava o programa e já deixa lá segundos depois que o programa é concluído, para que quem quiser assista o programa depois. Mas não é só, tem mais. Você pode nos acompanhar através do telão do WhatsApp, www.palestrantecruiazal.com.br/tv/novamente. Acabou? Não. Eu tenho uma playlist no YouTube e tem quem goste de me acompanhar através do YouTube. Nesse caso, amanhã, depois de amanhã, daqui a um ano, no dia que a pessoa quiser. E ainda, esta seria, contando uma a uma tudo que eu falei, esta seria agora a 10ª forma que vou estrear. Transmissão ao vivo para o YouTube. Nós estamos tomando as providências para estrear também a transmissão ao vivo para o YouTube. Muitas formas de acompanhar o programa Professor Moisés Explica. Eu sou o professor Moisés Barbosa dos Santos e a minha história eu vou contar a toda a nação brasileira. Eu sou o professor Moisés Barbosa dos Santos, com P de professor, porque minha profissão sempre foi ensinar, com M de Moisés, porque sempre tive muita sorte na vida, com B de Barbosa, que sou descendente de Rui Barbosa, dos Santos, que todos os santos da Bahia me acompanham. Eu sou o professor Moisés Barbosa dos Santos. Nós estamos apresentando o programa Professor Moisés Explica. E cada dia mais nós nos empenhamos em oferecer o melhor para quem nos acompanha. Claro que esse projeto do professor Moisés está sendo aperfeiçoado, mas você tem que reconhecer que ninguém transmite a Globo ao vivo para o Facebook em nenhum lugar, só a TV Palestrante. Ontem nós transmitimos pela primeira vez a Globo ao vivo para o Facebook, o Globo Repórter e o Jornal da Globo. E hoje, desde cedo, antes desta transmissão, a Globo estava sendo transmitida e nós vamos estrear em breve o comentário das principais matérias do Jornal Nacional, transmitido ao vivo pela TV Palestrante. Vamos transmitir o Jornal Nacional e depois eu vou entrar ao vivo para comentar as matérias mais importantes. E nós também, agora, inclusive, a TV Palestrante pode ser assistida em qualquer celular, ela é bem leve. Quem não quiser assistir no telão 1, tem o telão 2, tem o telão do WhatsApp, tem o próprio aplicativo. O aplicativo é bem charmoso, as pessoas gostam de nos acompanhar através do aplicativo. Eu quero mandar um abraço a todos que nos acompanham através do aplicativo. Mas todo mundo tem certas manias e eu tenho uma que é cantar. E eu gosto de lembrar você que eu sou o professor Moisés Barbosa dos Santos e a minha história eu vou contar toda a nação brasileira. Eu sou o professor Moisés Barbosa dos Santos, com P de professor, porque minha profissão sempre foi ensinar, com M de Moisés, porque sempre tive muita sorte na vida, com B de Barbosa, que sou descendente de Rui Barbosa, dos Santos, que todos os santos da Bahia me acompanham. Eu sou o professor Moisés Barbosa dos Santos, o popular
Professor Moisés, e todos os dias falamos no programa de persistência. Eu quero abraçar a todos os empresários que nos acompanham e dedicar o quadro Persistência aos empresários. Você que não está vendendo como gostaria, você que ainda não recuperou sequer o investimento para sua loja funcionar, não desanime. Quem mais consegue vencer é quem acredita que em algum momento o sucesso almejado vai ser finalmente alcançado. Por isso, diariamente, no quadro Persistência, nós lembramos que quando as coisas vão mal, numa fase da vida, quando a estrada aparece, uma eterna subida, quando vermelho é o saldo das contas no lar, e você quer sorrir, mas precisa chorar, quando for arrastado pela preocupação, descanse se for preciso, mas lance-se à ação. O sucesso é o fracasso no avesso da luta. Na nuvem da dúvida, a prata se oculta. E você nunca sabe a distância ao certo. Parece tão longe, mas pode estar perto. Assim, se for atingido, não pense em fugir. Quando tudo vai mal, é que se cumpre insistir. Quando tudo vai mal, é que se cumpre insistir. Depois da noite vem o dia. Depois da tempestade a calmaria. Quando tudo vai mal, é porque a bonança está próxima. A colheita será farta. Aí que devemos persistir. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E é assim que todos nós devemos pensar para nosso próprio bem. A vida não é fácil. Você deve ter escolhido aquilo que você gosta de fazer. E como tal, é preciso se encantar efetivamente pela sua atividade. E quem está encantado não desanima, não desiste por qualquer razão. Quem está encantado encontra sempre os meios para auferir resultados maravilhosos. É assim que o vencedor costuma agir, e por conta desse comportamento do vencedor, o que nós observamos é que o persistente é qualificado para que a sua vida melhore cada vez mais. O persistente, ele terá sempre mais. E nós lembramos também que não adianta apenas persistir sem termos a coragem para tal. Ser persistente demanda coragem. É preciso que eu tenha coragem de ser persistente. Por isso eu lembro também, todos os dias, da importância da coragem. Quando nós fazemos qualquer coisa que nos capacite a nos transformarmos em cada vez melhores, normalmente foi porque tivemos coragem para tal. O professor Moisés vai interromper a apresentação do programa durante um pouquinho. Nós já retornaremos para continuar apresentando o programa Professor Moisés Explica. Aguarde, já retornamos.
Professor Moisés de volta ao vivo para continuar apresentando o programa Professor Moisés Explica. Agora são 10 horas e 30 minutos. Nós temos muito o que fazer no programa Professor Moisés Explica deste sábado de inverno brasileiro. Hoje, dia 27 de agosto de 2016, e nós estamos ao vivo a partir dos estúdios da Rádio Palestrante e da TV Palestrante, apresentando o programa Professor Moisés Explica. E o programa Professor Moisés Explica já falou, como acontece todos os dias, da importância da persistência. Eu, quando faço qualquer coisa, sou muito persistente. Inclusive, eu comecei a ser político recentemente, em 2012, fui candidato pela primeira vez, e nós estamos em 2016 e eu já vou ser candidato pela terceira vez. Tem que ser persistente para em apenas 4 anos ser candidato 3 vezes. Mas eu lembro que quando eu comecei a dar palestras, eu andava por Feira de Santana, Camaçari, oferecendo esse importante trabalho, e tinha que ser muito persistente, porque eu normalmente entrava em 40, 50 empresas a cada dia e propunha ao empresário realizar a palestra motivacional. Tinha dia que ninguém queria. Em alguns momentos eu tinha mais sorte, conseguia uma. E não desanimei. Esse trabalho foi me qualificando para ser um grande palestrante. Inclusive, chegou o dia que a cidade de Feira de Santana, através da Casa do Trabalhador, que pertence ao Ministério do Trabalho e Emprego e à Prefeitura Municipal da cidade Princesa, me deu um certificado de palestrante, reconhecendo que as minhas palestras eram de muita excelência. E isto é muito motivador, só em lembrar, justamente porque o professor Moisés, quando neste programa fala que diante da dificuldade, se você ficar de cara amarrada ou com menos vontade de trabalhar, a sua situação só vai piorar. Então é melhor você fingir que as coisas estão boas mesmo estando ruins. E uma das características mais importantes do vitorioso é o otimismo, e portanto a gente não deve de maneira nenhuma atrair para o nosso cotidiano o que não presta, porque já foi dito aqui que uma das leis mais poderosas do universo é a lei da atração. O ser humano é aquilo que pensa, e se não está bom, nós devemos fingir e dizer que está bom. Então, amigo empresário cruzalmense do Recôncavo, em épocas de crise, você não vai ser redundante em reafirmar que não está bom. O que você tem que procurar são os meios para que o seu negócio prospere como já prosperou, ou comece a prosperar como nunca prosperou. E tudo isso é demonstração de coragem, porque o ser humano que nos momentos de grande dificuldade tem vontade de continuar, é extremamente corajoso. E quem é persistente e corajoso já foi homenageado aqui no programa, porque eu declamei 2 poemas assim que o programa começou. E também o professor Moisés, que tem o WhatsApp 75983310654, já se apresentou um pouquinho, mas eu vou complementar essa apresentação do professor Moisés dizendo que eu também tenho o meu
Twitter, @palestranted. Eu também tenho meu Instagram, Prof. Moisés Barbosa. O WhatsApp já falei, 975 75983310654. O Facebook, www.facebook.com/Moisés Professor de Cursinho. É um dos 11 que eu tenho. Todos estão transmitindo o meu programa. E o blog, www.palestrantecruzasalmas.com. Se você botar o BR também vai dar no meu blog. Se você fizer www.palestrantecruzasalmas.blogspot.com também vai dar no meu blog. Todos esses domínios me pertencem, mas é mais fácil, Palestrante Cruz Almas, tudo junto como se fosse uma palavra só, .com. Acho que o professor Moisés, por ser um homem de muita criatividade, deveria ser mais compreendido pelos cruzalmenses. Eu sei que as pessoas são normalmente iguais no que diz respeito ao fato de todo mundo ter o seu trabalho, ter a sua casa, ter a sua família, querer viver de uma forma que ninguém pretende ser prefeito de Cruz das Almas como eu, ninguém pretende ser presidente da República como eu. Talvez a pessoa até queira ganhar mais dinheiro do que ganhe, e muitas vezes sem ter até como isso acontecer, porque a mesmice é o que caracteriza a vida da pessoa considerada. E é importante que, mesmo quem não tem ambições de grande envergadura como eu, que tenho realmente o sonho de ser um dia presidente da República, mesmo as pessoas que querem simplesmente viver e da maneira mais trivial possível, é preciso também que em alguns momentos as coisas sejam um pouquinho diferentes. Então, não custa nada no dia 1º de setembro, você que é empresário, assistir a palestra do Dalmi Santana no Centro de Apoio Pedagógico. Vai fazer um pouco diferente do que você faz. E você que está desempregado e quer um emprego no comércio, assista também a palestra, peça um certificado. Depois que a palestra for feita, no dia seguinte, apresente o certificado às empresas visitadas. Diga que você busca excelência, capacitação, para você não estar dentro da empresa de cara amarrada. Quem está dentro de uma empresa de cara amarrada prejudica o funcionamento da empresa. Nós temos que ter uma postura, porque o cliente pode aparecer a qualquer momento. Se você permanecer em pé, se você tiver arrojo na exibição do seu próprio corpo, passando confiança para quem chega e sua paixão pelo trabalho que garante o seu sustento, as chances vão ser muito maiores do seu patrão crescer e do seu emprego existir por muito mais tempo. Mas o Dalmi Santana, nessa palestra do dia 1º de setembro, no Centro de Apoio Pedagógico, vai tratar deste e de outros temas e reiterar o que eu sempre digo todos os dias no programa Professor Moisés Explica. Permanecer com o comportamento de que as coisas não estão boas, claramente demonstrado através da afeição que a pessoa exibe, não faz bem a ninguém. Eu pode ter certeza que, assim como você, já vivi e viverei ainda inúmeros momentos ruins, mas você dificilmente vai saber que eu estou vivendo um momento ruim, porque eu não demonstro. E quando o momento é ruim, se for o caso, eu vou para Salvador pegar um cinema ou um teatro ou uma praia. E se o momento for ruim no lugar onde eu estou, eu me afasto dele para voltar depois, caso seja um local do qual eu não possa me afastar definitivamente. Mas se for um local do qual eu possa me afastar definitivamente e não é agradável estar ali, eu o farei sim. Eu sou o professor Moisés Barbosa dos Santos, popular professor Moisés, e eu quero lembrar que este programa de 27 de agosto de 2016, um sábado de inverno brasileiro,
está sendo gravado em vídeo e nós vamos repetir o programa durante o dia, porque assim como o programa que eu estou repetindo na rádio, o programa Vale a Pena Viver, no programa de hoje, principalmente porque a gente já conseguiu fazer com que a nossa TV funcione da forma, pelo menos considerando tudo que aconteceu até aqui, da melhor forma possível. E eu posso perceber, acompanhando através de várias telas a TV Palestrante, que nessa nova forma dela funcionar, que eu disponibilizei recentemente, mesmo quem tem internet de pequena intensidade consegue navegar tranquilamente. E eu até peço desculpas ao espectador e ao ouvinte que teve paciência de aguardar uma condição como esta de hoje, onde finalmente nós estamos trabalhando com uma qualidade que me empolga até para fazer o próprio programa. Esta qualidade na imagem, no áudio e principalmente essa qualidade no fato de que mesmo quem está navegando num celular não vai ter dificuldade nenhuma de me ouvir. Mas eu sempre faço essa pergunta: por que me ouvir? Olha, eu sou candidato a vereador e eu falo através desta TV para, teoricamente, a cidade inteira. Todos de Cruz das Almas têm como me acompanhar diariamente, ao vivo ou na gravação que é disponibilizada imediatamente depois que o programa é realizado. E você analisando a minha performance, espero que você tome uma decisão inteligente para me dar a oportunidade de ser eleito, de ser o seu representante na Câmara de Vereadores e dar mais qualidade ao nosso legislativo. Por isso que você precisa me ouvir e, consciente desta necessidade, eu estou disponibilizando, por enquanto, 9 formas de você me ouvir. 3 através da Rádio Palestrante e 6 através da TV Palestrante. Mas vai existir uma 10ª forma de você me ouvir, como eu já falei, a transmissão ao vivo para o YouTube, que eu ainda não estreei. E me ouvindo, o que é que eu quero que você conclua? Que eu tenho desenvoltura, que eu tenho criatividade, que eu tenho coragem, que eu tenho determinação, que eu tenho persistência, que eu tenho humildade, embora reconheça que eu tenho todas as qualidades anteriores, porque eu tenho que reconhecer aquilo que Deus me deu, e se Ele me deu é para eu fazer o melhor e ajudar a mim próprio e a humanidade. E isto não significa falta de humildade, muito pelo contrário. É preciso que a gente reconheça as nossas qualidades para que elas sejam exploradas muito melhor pelas pessoas que estão à nossa volta, e também até tendo consciência de que você tem a qualidade determinada, você vai se oferecer aos desafios que estão no âmbito desta qualidade com muito mais frequência. Quando eu digo a todos no Recôncavo, principalmente na minha cidade natal, Cruz das Almas, que eu sou um dos melhores oradores do Brasil, é porque eu estou dizendo: olha, se tiver uma palestra para dar em algum lugar, me convide. Se tiver um programa de rádio para fazer, me convide. Se você quer eleger alguém vereador, pense na possibilidade de me eleger. E eu absolutamente estou sendo irreal
quando faço tais afirmações. E nós temos entrevistas no Facebook e também palestras, programas de rádio integrais por toda a rede que confirmam a minha condição de um dos maiores pensadores da história brasileira, porque o professor Moisés tem a palavra certa para o momento certo. E isto não é apenas no dia de hoje, ou não foi apenas no dia de ontem. Vai ser assim no dia de amanhã, e vai ser assim na segunda, na terça. E parece até um rio como o Nilo, ou outro qualquer que você lembrar, o São Francisco, o próprio Paraguaçu, que tem aquele mundo de água, e o mesmo mundo de água que tais rios têm, eu tenho ideias e opções de discurso para dizer todos os dias eu vou estar firme com o propósito de tornar público o meu pensamento e de convencer quem me ouve que finalmente Cruz das Almas tem um filho da terra que pode avançar. Não tenho a menor dúvida. É preciso apenas que haja, por parte desta cidade, o mínimo de sabedoria para compreender que pessoas como o professor Moisés são iluminadas e que a oportunidade que Deus dá ao ser humano de explorar os meus talentos tem que ser aproveitada, porque não se encontra um professor Moisés em qualquer esquina. Eu sou o professor Moisés Barbosa dos Santos e a minha história eu vou contar a toda a nação brasileira. Eu sou o professor Moisés Barbosa dos Santos, com P de professor, porque minha profissão sempre foi ensinar, com M de Moisés, porque sempre tive muita sorte na vida, com B de Barbosa, que sou descendente de Rui Barbosa, dos Santos, que todos os santos da Bahia me acompanham. Eu sou o professor Moisés Barbosa dos Santos e estou apresentando um programa Professor Moisés Explica, inédito, programa deste dia de inverno brasileiro, dia 27 de agosto de 2016. Estamos em plena campanha política, que começou no dia 16 de agosto e tem ainda bastante tempo para que todos os candidatos se manifestem. Inclusive, a propaganda eleitoral começou no dia de ontem e eu divulguei até meu blog na minha fala da propaganda eleitoral. E eu ainda andarei por Cruz das Almas falando, usando a minha bicicleta a motor com a sua caixa acústica moderníssima e autossuficiente. Vou andar por Cruz das Almas utilizando meu amplificador de voz, mas não vou deixar de fazer o programa Professor Moisés Explica, utilizando o sinal da internet, o mesmo do Facebook, do Twitter, do Instagram, e utilizando esse sinal, nós estamos atuando dentro dos limites da lei, porque eu estou falando na minha rádio e TV da internet, mas eu poderia estar no Twitter, no Instagram, no WhatsApp ou no Facebook fazendo a mesma coisa. E, obviamente, o que não é permitido para as rádios convencionais é permitido para as rádios de internet, uma vez que o que nós estamos fazendo aqui é o mesmo que as pessoas que usam as redes sociais fazem. E não deixa de ser uma rede social este tipo de trabalho que nós estamos realizando. Ainda bem que a maneira de fazer política está evoluindo. Parece que nós estamos ficando mais inteligentes. Pintar muro, sujar nossa cidade, felizmente, é coisa do passado. Foi proibido. Era um absurdo. Muito candidato pintava muro e não tinha o trabalho de limpar a sujeira que fez. Os cavaletes e as placas que se concentravam na Praça Senador Temístocles, impedindo
o pedestre muitas vezes se deslocar confortavelmente, até provocando acidentes e atropelos, também fazem parte do passado. Felizmente, não se pode mais usar mais cavalete nem placas, assim como os muros. Insisto, a campanha precisa ter apenas debate, entrevistas, até o próprio santinho é desnecessário, porque hoje todo mundo tem um celular e qualquer pessoa pode acessar o meu Facebook, pegar meu número, o meu WhatsApp, pegar meu número, e as pessoas públicas normalmente participam de muitos grupos, tem vários Facebooks, até santinho é desnecessário. A gente precisa evoluir para que tenhamos efetivamente uma campanha baseada na inteligência. Não chegamos ainda a esse nível, mas já melhoramos com o fato de não se sujar mais os muros e não deixar a cidade sem todas as facilidades do dia a dia normal por causa das placas e cavaletes que obrigavam muitas vezes o pedestre a não andar no passeio, andar no meio da rua. E eu já soube de atropelo por conta dessa decisão do pedestre de andar no meio da rua e não no passeio, porque não tinha como andar no passeio por causa das placas, que servem para quê? Repetir o número. Todo mundo sabe o número dos candidatos a prefeito, candidato a vereador. Quem realmente gosta do professor Moisés pode entrar no site do TSE, pode ir no meu Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, no próprio blog ou até mesmo no YouTube e encontrar. Não há razão nenhuma para se utilizar tais ferramentas que eram usadas até a campanha passada e o que faziam efetivamente era transtornar a vida das pessoas. Felizmente, nós estamos ficando mais inteligentes. Estamos ficando mais inteligentes. Espero que em 2018 a campanha seja só debates e entrevistas. Ainda acho que o comício é bem-vindo. Não mais como antigamente, com shows de artistas. O comício para cada candidato fazer o seu discurso. E se for o caso, atrair lideranças políticas da região e do estado para esse tipo de evento. Acho que carreata é coisa de bobo. Caminhada é coisa de bobo. Acho que até visita é para encher o saco do eleitor que não acredita em político nenhum. Eu não fiz visita nenhuma ainda. Eu não fiz na casa de ninguém. E se depender disso para eu ganhar a eleição, eu vou perder a eleição. Porque acho que tenho muito pouco a dizer ao eleitor, embora eu não tenha sido testado. E eu fico pensando, quem já foi testado, o que vai dizer o eleitor? Se eu, que não fui testado, eu sou uma pessoa cujo talento é comprovado em tudo que faço. Eu faço as coisas com excelência. Sou professor de física e fui respeitado enquanto estava no auge da minha profissão. Como radialista, palestrante, tudo que faço, faço bem feito. Eu não tenho o que dizer a um eleitor, não tendo sido testado, nunca desviei dinheiro público, porque eu nunca fui testado também, vamos pensar dessa forma. Eu não tenho muito o que falar. Agora eu fico pensando, os senhores que já ocuparam tantos cargos, que estão aí na política há tanto tempo, que tiveram tantas chances de melhorar a cidade que não tem hospital, que a estação rodoviária é feia, cuja delegacia está sucateada sem carceragem, que a polícia militar não tem viaturas, por isso a cidade é insegura, a cidade que não tem perspectiva de melhorar a oferta de trabalho, a cidade que não tem um ginásio de esporte, um estádio municipal à altura desta terra, uma seleção de futebol para disputar o intermunicipal e ganhar o campeonato, um time disputando a Série A ou o acesso do Baianão, a cidade que deveria ser a cidade da UFICAL, e ficou com um pedacinho desta UFICAL sob o nome de UFRB, a cidade que, embora seja da Embrapa, mas perdeu a IBDA, porque o governador
quis assim, a cidade que está prestes a perder a cesta do povo, que já perdeu a farmácia popular, que perdeu a FAMAN, que perdeu escritórios regionais de empresas estatais importantes, a cidade que perdeu a Dirix, que perdeu a Direc, que não elege deputados porque os nossos prefeitos, depois de vários mandatos, querem voltar para renunciar ou para não fazer nada, como foi Dr. Jean, e acredito que será o ex-prefeito Orlandinho se ganhar a eleição, ou o atual prefeito Edinaldo se vencer. Esta é a cidade de Cruz das Almas. Quando o professor Moisés ouve os empresários também, o que o professor Moisés consegue ouvir é falta de confiança no futuro. E de quem é a culpa? De quem tem o poder nas mãos para nos administrar e efetivamente não corresponde. Por isso eu defendo a renovação. Por isso acho que a cidade de Cruz das Almas precisa de novos vereadores. Tchauzinho. Tchauzinho para vereador de 3 mandatos, 4 mandatos, 5 mandatos. A cidade de Cruz das Almas precisa de um prefeito que ainda não foi testado. De preferência, o ideal seria um prefeito que nunca ocupou cargo público. Como não temos um candidato em condições de ganhar nessa situação, que nunca ocupou cargo público, que é literalmente virgem, mas que pelo arrojo, pelo que fala, passa a confiança, como não temos um candidato com este perfil, acredito que quem não foi testado é que deveria ser testado, e nesse caso nós temos a opção de Dr. Raul. Os outros já foram testados ou estão sendo testados. A opção é Dr. Raul, porque trata-se, embora já tenha ocupado cargos públicos e não seja literalmente virgem, mas ainda não foi testado como prefeito, e a sua humildade e inteligência de um médico bem-sucedido e de um empresário bem-sucedido, e de uma pessoa também que é muito querida pelos cruzalmenses, pode nos dar a confiança de que como prefeito poderá surpreender. Mas, mesmo assim, eu sempre defendi a tese de que o prefeito fosse literalmente virgem. O novo, efetivamente. Mas o mais próximo dessa condição é o Dr. Raul. No caso, Edinaldo Ribeiro teve a sua chance, ficou no poder e repetiu o comportamento de Orlandinho de inaugurar praças. O ex-prefeito Orlandinho ficou no poder numa época de alinhamento político, governador do seu lado, presidente do seu lado, de muito apoio parlamentar, e não conseguiu fazer uma das coisas mais importantes em qualquer administração: gerar emprego. Não conseguiu melhorar a saúde a ponto de que houvesse o legado para as gerações futuras. O legado seria se ele tivesse construído um grande hospital. Não conseguiu transformar a Cruz das Almas num celeiro de empregos, porque não criou um parque industrial. Não conseguiu que a UFICALD existisse, porque permitiu que só ficasse aqui um pedacinho da UFICAL com o nome de UFRB. Então as coisas mais importantes não aconteceram. E as chances foram dadas. Faltou o pensamento produtivo, faltou a inteligência que normalmente tem faltado aos políticos brasileiros. E por isso nós estamos vivendo o vexame do julgamento de um impeachment, estamos vivendo o vexame de um presidente da Câmara dos Deputados ter sido afastado e ainda pode ser cassado. Estamos vivendo o vexame de um presidente do Senado que também não passa credibilidade e é um dos políticos de antigamente, da velha guarda, que já deveria estar aposentado e não ocupando este cargo. Estamos vivendo o vexame de uma senadora que diz que ela própria e todos seus colegas senadores não têm moral para fazer absolutamente nada, quanto mais afastar uma presidente da República. Vivemos
dias de vexame. E nós, cruzalmenses, deveremos aproveitar o dia 2 de outubro para renovar a nossa política, mudando a cara do legislativo e elegendo Dr. Raul, prefeito da cidade de Cruz das Almas, porque alguma esperança nesse caso existirá. Mas se a vitória for conseguida por Edinaldo Orlandinho, eu não vejo perspectiva de nada mudar. Sinceramente, acho que Cruz das Almas continuará se afogando. Cruz das Almas é como um náufrago que está prestes a morrer. Mas a morte poderá ser evitada por um grande prefeito e um legislativo decente. Precisamos de um legislativo decente. E espero que tenhamos a inteligência para conceber isto a partir do voto dado ao candidato a vereador, que de fato reúna as condições para nos representar no legislativo, e o candidato a prefeito, que tenha também este perfil de homem público, criativo, capaz de resolver os problemas mais dramáticos vividos por nossa cidade, como o desemprego, os problemas na área de saúde que se avolumam e na área social, além das graves questões que Cruz das Almas vive, como educação pública muito ruim a nível do município e também a multiplicação do número de usuários de drogas e de pessoas com pouca esperança, demonstrando que nós estamos cada vez piores. É um desafio enorme e a gente tem certeza que as coisas podem mudar se o eleitor tiver capacidade para votar com correção. Eu sou o professor Moisés Barbosa dos Santos, o popular professor Moisés. Estamos apresentando o programa Professor Moisés Explica. O programa Professor Moisés Explica acontece todos os dias e tem o apoio cultural de Guto Materiais para Construção. Mais de 28 anos de tradição, entrega em toda a região, orçamento sem compromisso. Guto Materiais para Construção. Na hora de construir ou reformar, seja inteligente, pelo menos fazendo um orçamento em Guto, compare com outros orçamentos, para ter certeza que o professor Moisés está falando a verdade. E não só o preço por si só é mais baixo e as condições de pagamento são facilitadas. Se você tiver qualquer dificuldade ou dúvida, você conversa diretamente com o Guto e com certeza você vai decidir em comprar nesta importante empresa cruzalmense. Brita, areia comum, areia lavada, inclusive o carregamento feito por caçambas de 15 metros cúbicos ou 5 metros cúbicos, 10% de desconto em piso, tinta. A telha Eternite de 2,44 por meio metro, apenas R$ 11,99. 11,99 a telha Eternite. Daqui a pouco, depois dos anunciantes, tem as matérias do Jornal à Tarde. Eu já estou com ele em mãos. Daqui a pouquinho a gente vai falar do que está na capa do Jornal à Tarde. Aqui está o Jornal à Tarde deste sábado. Olha aí a principal manchete: Polícia Federal indicia Lula, Marisa e Okamoto. Que tragédia. É realmente triste uma notícia como esta, porque ninguém quer um ex-presidente encarcerado ou sendo indiciado. Isto passa desconfiança ao investidor internacional que se afasta do país. Temos também o apoio cultural da Nacional Calçados e Confecções. Tem 3 lojas. Uma das 3 lojas foi recentemente inaugurada. É um verdadeiro ponto turístico da cidade de Cruz das Almas. Onde quer que você esteja
me ouvindo ou assistindo no Recôncavo, se puder, visite Cruz das Almas e entre na Roupa Nova. Se não quiser comprar, entre só porque você vai passear. Espetacular. Nacional Calçados e Confecções. 753621-1863. Inclusive com a possibilidade de você comprar no cartão de crédito em até 10 vezes. Temos também o apoio cultural da CDL, da cidade de Cruz das Almas, sob o comando de Martinho Vitório, a Câmara de Dirigentes Lojistas da cidade de Cruz das Almas. Lembra que o palestrante Dalmi Santana vai realizar a mega palestra Pense Grande. Essa palestra tem o subtítulo Todo Empreendedor Possui uma Missão, dia 1º/9/2016 às 19 horas, no Centro Pedagógico da cidade de Cruz das Almas, na Avenida Getúlio Vargas, sem número, centro da cidade. Eu estarei lá e você vai estar também. Temos o apoio cultural das Fraldas Amaré, 3621-2820. Esse tipo de produto você encontra num comércio próximo à sua residência, empresa empacotadora do Recôncavo que gera emprego e desenvolvimento. Compre as fraldas geriátricas ou infantis de marca Amaré. 3621-2820. Também temos o apoio cultural da Uniclínica. Esta empresa realiza atendimento de várias especialidades. A Uniclínica tem também o atendimento da medicina do trabalho, tem os convênios Sul América, Unimed, por exemplo. Tem muito tempo prestando serviços, há mais de 20 anos atendendo com profissionais qualificados. Rua Crisógono Fernandes, 359, Cruz das Almas, Bahia. 3621-3932. Também temos o apoio cultural da Supreambiental. 3621-6210. Não permita que animais nocivos lhe prejudiquem. 3621-6210. Solicite um orçamento sem compromisso. 3621-6210 é o telefone da Supreambiental. Supreambiental, esta empresa da cidade de Cruz das Almas, Supreambiental, empresa da cidade de Cruz das Almas, que está preparada para limpar sua casa ou comércio. 3621-6210. Ainda realiza o serviço de limpeza de caixas d'água, capina de fundo de quintal, limpeza de carpetes, tetos e sofás. Também temos o apoio cultural das farmácias Cruz das Almas, sob o apoio de Nego, não só apoio, comando, direção. Lá nas farmácias Cruz das Almas você compra sempre pelo menor preço. Tem a loja da Praça Inácio Temístocles e da Praça do Lavrador. A certeza é que o preço é o menor possível. Um forte abraço ao vereador Nego da Farmácia, inclusive grande incentivador dos meus projetos. Está sempre me consultando e perguntando se eu preciso de ajuda. Em alguns momentos tem me ajudado e a gente precisa reconhecer publicamente a contribuição que Nego da Farmácia tem dado aos meus projetos de comunicação. Muito obrigado ao vereador Nego e espero que ele ganhe mais uma eleição. Não que ele seja uma sumidade cultural ou alguém que vai mudar radicalmente a cidade de Cruz das Almas, mas é uma pessoa humanitária que serve a milhares de cruzalmenses através do seu próprio comércio e através do carinho que demonstra com todos. Parabéns ao vereador Nego da Farmácia, provavelmente um dos 15 vereadores para o próximo mandato legislativo a partir do dia 1º de janeiro de 2017. Também temos o apoio cultural da Roupa Nova, a grife das roupas. Roupa Nova. Você compra roupas de marca, perfumes importados, cintos, bolsas, tudo de marca, calçados de marca, atendimento maravilhoso, uma loja espetacular, muito bem organizada, que vende para você
o que você precisa para um evento que vai exibir você publicamente. Uma formatura, você vai visitar um amigo que está se formando na sua festa de formatura e participar do evento. Não só a visita, a participação, você vai vestido com roupa nova, você vai receber a placa de personalidade, como eu recebi em 2015, personalidade Cruz das Almas, recebi lá na ABB. Eu fui vestido de roupa nova, devido à minha satisfação em ter sido escolhido como personalidade Cruz das Almas em 2015. Portanto, roupa nova, Cruz das Almas São Antônio de Jesus, uma loja maravilhosa. Bomboniere Rio Doce, doce, bebidas e salgados, 3621-1736, ponto de encontro dos donos de Bomboniere do Recôncavo, que compram lá para revender com enormes lucros. Tem venda no atacado, para quem quer revender, e no varejo, para quem quer só consumir. Inclusive gêneros alimentícios. Ninguém reclama dos preços da Bomboniere Rio Doce. As pessoas gostam e voltam muitas vezes para comprar lá. Fica ali na JB da Fonseca. E o telefone, eu repito, 3621-1736. Também temos o apoio cultural da Casa União Funerária. Casa União Funerária, que tem a direção do simpaticíssimo Giovan Pellegrino. Casa União Funerária tem Cachoeira, Conceição da Feira, Muritiba. Eles vendem cartão de memória pelos menores preços. Tem também o resgate do chip da Claro, Vivo, TIM e Oi. Temos o apoio cultural do curso e colégio Lavoisier. 7 anos consecutivos em primeiro lugar no Enem. Do berçário ao ensino médio. 3621-5231. Curso e colégio Lavoisier. Espetacular. Eu falo até por experiência própria, não só porque um dos meus irmãos foi fundador. Eu tenho um filho que estuda no Lavoisier e eu já conheci pessoas que elogiam o Lavoisier pelo desempenho conseguido em vestibulares concorridos. Você quer passar para medicina, engenharia? Estude no Lavoisier. Também temos o apoio cultural da Eletrogel Shopping Duas Rodas. Eletrogel é tão barato que você pode comprar para revender em 10 vezes no cartão de crédito. Na hora de comprar uma bicicleta, você pode dar a sua usada como entrada. E bicicletas, peças e serviços com desconto de 25%. Na JJ Seabra, número 41, Cruz das Almas, 3621-3033. Hoje não funciona. Não funciona aos sábados, mas funciona de segunda a sexta. E aos domingos, até às 13 horas. Também temos o apoio cultural da Conexão Jeans. Ali nos fundos da Cofel, tudo a preço de fábrica, você conectado com o melhor da moda. Está à venda agora a quinzena dos preços baixos. O preço é sempre baixo da Conexão Jeans, mas quando tem uma promoção fica ainda mais baixo. Se o dinheiro está curto e você quer andar bem trajado, é excelente alternativa a Conexão Jeans. Fundos da Cofel. Moda masculina, feminina e infantil, variedades em jeans, blusas, vestidos, roupas íntimas, bolsas, sandálias, cintos, carteiras e muito mais. Telefone 3621-4743. Também temos o apoio cultural da Casa das Você quer comprar uma Sky HD TV, quer comprar uma Claro HD TV? Tem TV por assinatura, portanto, antenas digitais, cabos, suporte, acessórios, serviço em geral. Anote aí o zap 759-8814-251. 8814-251. Temos o apoio cultural também do Pé de Meia Fitness. Quem comanda o Pé de Meia Fitness? O amigo Rildo Marques. 99191-7596. O DDD é 75. 99191-7596. Rildo Marques no comando. Lá no Pé de Meia Fitness, que fica na Avenida Alberto Passos, em frente à Sinaleira, tem meias, cuecas, lingerie sem costura, toda a linha fitness para academia, tem meias com compressão medicinal, tem leggings jeans, inclusive lá também tem tudo que o ciclista precisa, tem também lá camisas com proteção solar,
para quem se expõe demais ao sol. Tem a proteção solar. No caso, proteção UV fator 50. Ainda temos o apoio cultural da Paraty Delicatessen, ponto de encontro dos cruzalmenses nos finais de tarde, padaria, supermercado e restaurante, tudo num lugar só. Padaria, supermercado, restaurante e lanchonete. Você, inclusive, pode fazer uma encomenda no 3621-1109. O pão da Paraty é famoso, é unanimidade. Minha mãe, por exemplo, só quer o pão da Paraty. Não adianta oferecer outro pão para ela, que ela reclama, até come, mas reclama. E eu acredito que seja mania do cruzalmense comer o pão da Paraty. Professor Moisés Barbosa dos Santos, agora às 11h16, apresentando o programa Professor Moisés Explica, ao vivo, dia 27 de agosto de 2016. O programa está sendo gravado em vídeo e nós vamos disponibilizar o áudio também na Rádio Palestrante, que ultimamente tem transmitido apenas o programa Vale a Pena Viver desde sexta, mas eu vou juntar o programa Vale a Pena Viver com este de hoje. Os dois vão ficar sendo repetidos pela Rádio Palestrante. A TV Palestrante está transmitindo alguns programas recentes e mais este de hoje eu vou juntar os programas recentes, e a TV Palestrante em alguns momentos vai transmitir a Rede Globo, como já aconteceu ontem e hoje, principalmente a partir de hoje à noite. O Jornal Nacional vai ser transmitido ao vivo e depois eu vou aparecer ao vivo para comentar as notícias do Jornal Nacional do dia. Professor Moisés é corajoso, tem que ter coragem para dizer que logo depois que o jornal acabar, nós vamos analisar cada notícia, comentando e dando o nosso ponto de vista sobre as notícias em diversas áreas. Eu sou corajoso porque sou filho de Deus. E o filho de Deus é corajoso porque tem um pai que é o criador de tudo, e devido à fé que eu tenho, o meu pai guia não só a minha fala, como obviamente também, além de guiar a minha fala, o meu pai me dá a coragem, a confiança e a proteção que eu preciso para ser o professor Moisés que todos os cruzalmenses querem que eu seja. O professor Moisés que sabe se comunicar, o professor Moisés que tem ambições políticas, que tem uma história de sucesso como professor, palestrante, educador de forma geral e mais recentemente radialista. Tudo isso é possível porque é Deus que quer, não sou eu que quero, é Deus que quer. E se Deus quer, eu passo a querer. É preciso que Ele queira primeiro, e a gente se sente muito recompensado por uma vida com tantas qualidades. Quando fui professor de física, os meus alunos choravam de emoção devido à excelência das minhas aulas. Quando eu dou palestra, as minhas palestras não são diferentes, emocionam. Quando eu falo no rádio, demonstro firmeza e competência, e a gente todos os dias quer falar, porque o que não falta é razão para falar e conteúdo para falar. E no dia que eu for homem público, Cruz Almas vai se surpreender, a Bahia e um dia o Brasil vai se surpreender. O verdadeiro filho de Deus, ele não tem medo de fazer as afirmações que eu faço, porque ele se emociona em lembrar que vive, que existe, e este presente por si só já merece de todos nós um esforço desmedido para realizar metas ousadas e ajudar a humanidade. Eu sou o professor Moisés Barbosa dos Santos e a minha história eu vou contar a toda a nação brasileira. Eu sou o professor Moisés Barbosa dos Santos, com P de professor, porque minha profissão sempre foi ensinar,
Com M de Moisés, porque sempre tive muita sorte na vida. Com B de Barbosa, que sou descendente de Rui Barbosa. Dos Santos, que todos os santos da Bahia me acompanham. Eu sou o professor Moisés Barbosa dos Santos, que tem o blog www.palestrantecriasalmas.com, o Facebook, o mais importante, www.facebook.com/Moisés Professor de Cursinho, o WhatsApp 75983310654, o Twitter, @palestranted, o Instagram, Prof. Moisés Barbosa, e tenho ainda várias contas no YouTube. E espero que você tenha um tempinho para mim, com o objetivo de ouvir as minhas queixas sobre as injustiças que, infelizmente, prejudicam os brasileiros e, me queixando, ao mesmo tempo eu me ofereço para ser a alternativa transformadora da realidade. Professor Moisés agora vai analisar um pouco o Jornal à Tarde. Está aqui mais uma edição do Jornal à Tarde deste sábado de inverno brasileiro, dia 27 de agosto de 2016. E eu vou começar com a manchete que chamou a atenção do Brasil. Polícia Federal indicia Lula, Marisa e Okamoto. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a mulher dele, Marisa Letícia, foram indiciados ontem pela Polícia Federal no inquérito que investiga a compra de um apartamento triplex no Guarujá, litoral paulista. O petista é acusado de ser beneficiário de 2,4 milhões pagos pela construtora OAS. Além deles, também foram indiciados o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, Paulo Gordilho, diretor da empreiteira, e Paulo Okamoto, presidente do Instituto Lula. O Ministério Público Federal pediu 90 dias para decidir se oferecerá denúncia. E tem mais informações sobre esta matéria no segundo caderno, na terceira página. Vamos dar uma olhadinha aqui também. Na terceira página, vamos aprofundar o entendimento desta matéria através da consulta a tudo que o Jornal à Tarde está disponibilizando. Além do casal, mais 3 foram indiciados, entre eles Paulo Okamoto. Lula e Marisa são indiciados pela PF no caso do triplex do Guarujá. A Polícia Federal indiciou ontem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a mulher dele, Marisa Letícia, no inquérito que investiga a compra do triplex no Guarujá, litoral paulista. O petista é acusado de ser beneficiário de 2,4 milhões pagos pela construtora OAS. Investigadores afirmam que Lula teria recebido 1,1 milhão em vantagens através de obras feitas no apartamento, que para a PF seria dele, e com o pagamento de 1,3 milhão para a armazenagem do acervo presidencial. Além de Lula e Marisa, foram indiciados Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, Paulo Gordilho, diretor da empreiteira, e Paulo Okamoto, do Instituto Lula. Crimes. Lula foi indiciado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Já Marisa Letícia por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. É a primeira vez que Lula é formalmente indiciado pela Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba. O ex-presidente já havia sido alvo de indiciamento em Brasília no inquérito que apura uma suposta obstrução à justiça. O Ministério Público Federal pediu 90 dias para oferecer denúncia no caso. Lula é alvo de pelo menos mais 2 investigações na Lava Jato que apuram a compra e reformas do sítio Santa Bárbara, em Atibaia, e os pagamentos feitos por empreiteiras a Lilis, empresa de palestras do ex-presidente. No cartório de registro de imóveis, o triplex 164-A do edifício Solares está em nome da OAS. No entanto, a Polícia Federal afirma em relatório que não resta dúvida que o imóvel pertence ao ex-presidente e que ele foi beneficiário das melhorias feitas pela empreiteira no imóvel, que somaram mais de R$1 milhão. O imóvel, segundo o laudo anexado às investigações, está avaliado entre 1,035 milhão e 1,375 milhão. Compra de imóveis. A PF descobriu que Fernando Bittar, que é sócio de um dos filhos do ex-presidente e aparece como dono do sítio de Atibaia, intermediou com Marisa Letícia a compra de móveis e eletrodomésticos tanto para o sítio quanto para o triplex do Guarujá.
No notebook de Bittar, apreendido pela Lava Jato, foi descoberto um e-mail no qual Paulo Gordilho encaminha a ele plantas do edifício Solares e da reforma do apartamento, como a colocação de um elevador. A descoberta dos investigadores contraria o depoimento de Bittar à Polícia Federal. Nele, o empresário havia dito que não tinha qualquer relação com o imóvel do Guarujá. Dama. Nos e-mails encaminhados por Gordilho, Bittar foi identificado como responsável por apresentar os projetos dos móveis planejados da Kitcher. A Dama, para aprovação. Para a PF, a Dama seria mulher de Lula, Marisa Letícia. Laudo indica que documento do imóvel foi rasurado. O relatório da Polícia Federal destaca que houve rasura no campo apto casa do documento, proposta de adesão sujeita à aprovação da Bancop, cooperativa do Sindicato dos Bancários, assinada por Marisa Letícia. Laudo da perícia indica que originalmente havia outra inscrição do documento referente à unidade do imóvel, posteriormente rasurada para 141. A família Lula afirmara que o apartamento que reservou por meio da compra da cota no edifício Solares era o 141, uma unidade padrão de 3 dormitórios. A Bancop se tornou insolvente e a conclusão do edifício Solares foi feita pela OAS. Os investigadores concluíram também que a construtora OAS passou vantagens indevidas ao ex-presidente Lula ao alugar um depósito para armazenar o acervo presidencial dele quando deixou o cargo em janeiro de 2011. Os objetos estavam em um depósito ligado à transportadora Graneiro. De acordo com a Lava Jato, o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, entrou em contato com Léo Pinheiro para pedir ajuda para armazenar o acervo. A OAS assumiu os custos do depósito, cerca de 1,3 milhão. Os valores foram pagos nos últimos 5 anos em 61 prestações repassadas diretamente à transportadora. Relatório de indiciamento é uma peça de ficção, afirma defesa. Eu quero consultar tudo que está aqui para que a gente ajude o ouvinte espectador a ter bastante informação para tirar suas próprias conclusões. Eu vou tirar as minhas, você tira as suas. E antes, porém, a gente ouve o conteúdo integral desta notícia vexatória. Relatório de indiciamento é uma peça de ficção, afirma a defesa. O advogado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da ex-primeira-dama Marisa Letícia afirmaram em nota que as conclusões do relatório do delegado da Polícia Federal Marco Antônio Anselmo, que indiciou Lula, Marisa e mais 3 pessoas por crimes como corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro, tem caráter e conotação políticos e é, de fato, peça de ficção. Segundo o advogado Cristiano Zanin Martins, o relatório parte de falsas premissas e contém erros jurídicos. A defesa de Lula repudiou veementemente o indiciamento de seus clientes. Ele acusa o delegado responsável pelo inquérito de não ser isento para fazer a investigação. Acesso aos autos. A defesa de Lula diz que só soube do inquérito há 2 dias por causa de um erro do Ministério Público. Ele disse que pediu acesso aos autos ao juiz Sérgio Moro, que só permitiu acesso após recurso ao Supremo Tribunal Federal. O advogado disse que não cogita jamais prisão de seu cliente, porque, segundo ele, não houve crime. Segundo o advogado de Lula, o relatório não parte de fatos, mas sim de ilações ou suposições. Ele afirma que a peça não tem respaldo jurídico. Lula e sua esposa não são proprietários do imóvel que teria recebido as melhorias. Não são funcionários públicos, que é a premissa do crime de corrupção passiva. Lula não participou da contratação indicada no relatório, de forma que o relatório pretende lhe atribuir a prática de um crime sem que ele tenha qualquer envolvimento. Responsabilidade objetiva, estranha ao direito penal. Intertítulo, a defesa diz ainda que Lula e sua esposa não receberam qualquer bem, valor ou direito da OAS que seja proveniente de desvios da Petrobras e muito menos tinham conhecimento da suposta origem lícita desses valores. O advogado diz ainda que a peça tem motivação política porque, segundo ele, o delegado Márcio Adriano Anselmo tem histórico de ofensas a Lula nas redes sociais e já expressou publicamente sua simpatia por campo político antagônico ao ex-presidente. Cardoso minimiza a ação e diz que presença de Lula sempre ajuda. O ex-ministro José Eduardo Cardoso, que defende a presidente afastada Dilma Rousseff no processo de impeachment, minimizou o indiciamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Polícia Federal. Inocência. Indiciamento não pode ser visto como julgamento de nada, pré-julgamento de nada. É feito sem defesa. Acredito que o presidente Lula provará sua inocência, diz Cardoso.
Questionado sobre que impacto teria a presença de Lula no julgamento de Dilma, afirmou que o apoio do ex-presidente sempre ajuda. A presença do Lula em qualquer lugar ajuda quem ele apoia, afirmou o advogado Humberto Costa. O senador Humberto Costa, PT Pernambuco, também minimizou o indiciamento. Para o senador petista, o ato não terá qualquer repercussão na discussão sobre o impedimento no Senado Federal. É uma decisão, inclusive, contraditória, até porque, outro dia, por conta de outra operação, a polícia chegou à conclusão de que o triplex é de propriedade de uma das pessoas que está sendo, inclusive, processada naquela operação. Mas era algo que esperávamos. O indiciamento é apenas uma parte de um processo que alguém pode responder. Nem denunciado o presidente foi, é apenas uma etapa, afirmou Humberto Costa. Muito bem, está aí todo o conteúdo disponibilizado pelo jornal à tarde, referente a esta notícia muito ruim para o Brasil. Nós sempre conseguimos apoio internacional devido à imagem de Lula, que não só passava para o mundo a ideia de alguém humilde, determinado, que pretendia melhorar a vida dos mais necessitados. E ele sempre dizia que tinha conseguido, embora eu já disse aqui no programa que para que alguém melhore a sua condição, é preciso que efetivamente esta pessoa consiga crescer com as suas próprias mãos. Alguém humilde que cresceu, virou um grande empresário. Alguém humilde que, mesmo sendo filho de pessoas pobres, analfabetas, por exemplo, estudou, virou doutor. E isto não é o que aconteceu de forma geral com as pessoas que o PT prega, que deixaram a linha de miséria absoluta. A rigor, essas pessoas passaram a ter uma ajuda do governo, e isso é como dar o peixe a alguém que precisaria de um anzol para conseguir o seu peixe todos os dias. Se o peixe acaba, a pessoa não tem o que comer. Com o anzol, ela tem o que comer porque ela própria pesca. A gente tem que transformar os brasileiros em donos de anzóis, e não foi isso que a política petista conseguiu. Mas o fato de Lula não ser mais esse exemplo de honestidade que o mundo achava prejudica o Brasil internacionalmente, e a gente precisa refletir sobre este acontecido. Eu costumo observar os políticos, até em Cruz das Almas, muitas vezes o político ele age com uma cara de pau que impressiona. O político tem que entender que, enquanto o cargo é ocupado, ele é apenas um representante do eleitor, da sociedade como um todo, e que existem regras, normas, que se ele desmandar, se não for punido agora, deverá ser no futuro. Mas tem político que é realmente cara de pau. Tem político que ainda se comporta como na época da ditadura ou do coronelismo, onde não era a lei que prevalecia, e sim a vontade de minorias. Isso tudo, a partir do que está acontecendo com o Lula, precisa de servir de exemplo para os políticos de Cruz das Almas, mas de forma geral para os políticos brasileiros, porque política não é para se fazer carreira com o objetivo de conquistar patrimônio e fortunas. A política, o objetivo é você, demonstrando que tem talento para ocupar os cargos, contribuir para que a sociedade melhore. Como tal, você vai ter uma remuneração, que eu sempre defendi que deveria ser boa, porque é o tipo do cargo que exige muita inteligência, perspicácia, capacidade de quem ocupa. E eu não vejo esses talentos na maior parte dos políticos de Cruz das Almas, que me deixa muito triste. Mas eu particularmente quero ter essa oportunidade
para ir na contramão de toda essa política, sem ideologia, muitas vezes desonesta e sem resultados que pelo menos transformem a nossa cidade numa cidade justa. A cidade justa tem um hospital para atender a qualquer pessoa que contribui pagando os impostos e com a sua força de trabalho. Uma cidade justa é aquela onde o dinheiro público é bem utilizado. Uma cidade justa é aquela onde os melhores políticos são os eleitos, não só para que os cargos locais sejam preenchidos, mas para oferecer a perspectiva de que cargos numa instância estadual e até nacional possam ser ocupados também. Estão muito longe desta realidade. Mas agora às 11h36 eu vou continuar explicando mais um pouco do Jornal à Tarde. E nós temos aqui, ainda na capa do jornal, retornando aqui à capa do Jornal à Tarde, nós temos mais uma notícia aqui na capa do jornal que trata do que está acontecendo lá no Senado. Impeachment. Tempo esquenta entre Renan Calheiros e petistas. O segundo dia do julgamento do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff repetiu o clima tenso da abertura. Houve bate-boca, envolvendo até o presidente do Senado, Renan Calheiros. Ele iria apaziguar os ânimos, mas acabou discutindo feio com a bancada petista. Tem mais informações sobre esta matéria, que obviamente também não é nada boa. 3 pessoas saíram de condição de testemunhas de defesa. Pedro Lodi e Luiz Gonzaga Beluso passaram a ser informantes. Esther Deck foi dispensada. Renan Óculos é pressionado por petistas durante pronunciamento. Tem mais informações na página 4 do caderno B. Segundo dia de sessão no Senado é marcado pela tensão e agressões entre parlamentares. Renan critica Gleice e diz que julgamento é feito um hospício. No segundo dia de julgamento do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff, a sessão foi suspensa outra vez ontem, depois que o presidente do Senado, Renan Calheiros, PMDB Alagoas, usou o microfone para reclamar dos colegas e afirmar que a sessão era um hospício. O clima esquentou quando Renan criticou a senadora Gleice Hoffmann, PT Paraná, por ela ter dito que o Senado não tinha moral para julgar a presidente Dilma. O presidente do processo, Ricardo Lewandowski, em meio a gritos, antecipou o almoço, suspendendo mais uma vez a sessão. Tocar fogo. Eu não quero tocar fogo, não. Mas como uma senadora pode dizer uma coisa dessas? Chegou ao cúmulo dizer aqui que o Senado não tinha moral para julgar a presidente. Uma senadora que o presidente do Senado conseguiu no Supremo desfazer seu indiciamento, feito pela Polícia Federal, disse Renan, exaltando e recebendo vaias. Vossa Excelência, sendo obrigado a presidir um julgamento num hospício, disse Renan, referindo-se a Ricardo Lewandowski. Renan chamou a lei do impeachment de excrescência, afirmando que a lei permite que a todo momento haja problemas. O Senado está perdendo a oportunidade de se afirmar como uma instituição verdadeiramente democrática. Queria até pedir desculpa ao professor Beluso pelo constrangimento, disse Renan, acrescentando. Aprovamos essa excrescência, que é a lei do impeachment. Se for assim, teremos que cancelar o depoimento da presidente da República na segunda-feira. Fico muito triste de que essa sessão é a demonstração de que a burrice é infinita, afirmou. Foi quando Lewandowski agradeceu a interferência do senador e, diante de novas discussões, desta vez entre Gleice e Renan, suspendeu a sessão. Que baixaria, Renan, trazer isso da Gleice, disse Lindenberg. O problema começou com o bate-boca de Ronaldo Caiado e Lindenberg Farias. Caiado e Lindenberg voltaram a trocar ofensas em plenário no segundo dia do julgamento do impeachment. Após ser chamado de desqualificado, Caiado afirmou que Lindenberg era pior que Beira-Mar e tinha uma cracolândia no seu gabinete. O petista voltou a atacar o colega, afirmando que o bicheiro Carlinhos Cachoeira era quem sabia da vida dele. Logo após Renan se exaltar, chamando a casa de hospício, o senador Lindenberg Farias, PMDB Rio de Janeiro, disse que o PMDBista está descompensado e perdeu a chance de ficar calado.
Deus do céu. Tudo isso está escrito no Jornal à Tarde, e a consulta que eu fiz desta outra matéria nos dá só a certeza que em 2018, ou melhor, já em 2016, temos que trocar todos esses canalhas, porque o Senado ele tem importantes atribuições, e no caso do julgamento que está acontecendo, quem preside é Lewandowski, uma autoridade do judiciário brasileiro, e todo esse desrespeito às instituições legislativas, jurídicas, e no caso inclui o próprio executivo, porque uma presidente também está numa situação vexatória, só nos reafirma a necessidade de mudança já. É preciso trocar todos esses canalhas. Assim teremos alguma chance de recuperar a nossa economia e de dar decência à política brasileira. Canalhas é o nome que o professor Moisés atribui a todos os nossos políticos do momento. Claro, tem uma ou outra exceção, mas ficou evidente que o comportamento é desrespeitoso e que eles não entenderam que nós vivemos uma democracia. Esses políticos ainda têm cabeça de ditador. São pessoas que nasceram e foram educadas na época da ditadura e foram contaminadas pelo vírus da ditadura, onde a minha vontade é que tem que ser preservada, o que interessa é o que eu penso, e não tem que ninguém discordar, porque senão eu parto para agredir, vai ter bate-boca, porque todo mundo tem o direito de defender seus pontos de vista, mas tudo tem que ser feito, principalmente num lugar desse tipo, com decência e respeito ao povo brasileiro. Canalhas! É a atribuição que o professor Moisés dá aos nossos políticos da atualidade, destruindo os sonhos dos brasileiros. Agora são 11 horas e 43 minutos do dia 27 de agosto de 2016. Nós estamos apresentando o programa Professor Moisés Explica, inédito, deste dia de inverno brasileiro. O Jornal à Tarde, aqui no editorial, tem mais uma notícia, sempre interessante o editorial do Jornal à Tarde. A gente está sempre consultando essa parte do jornal. As matérias dos colunistas também sempre trazem informações interessantes. Tem inclusive aqui uma matéria sob o título "Porque não é golpe a deposição de Dilma". Tem outra, formação e intervenção, mas nós vamos a consultar o editorial rapidamente. Medida defensável. Criada em 1952 para ser um dos principais agentes estatais no que diz respeito à promoção do desenvolvimento brasileiro, o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, é hoje um dos maiores do mundo, sendo fundamental no financiamento de longo prazo e investimento nos recursos, investimento nos diversos setores da economia. Possui a missão de promover o desenvolvimento sustentável e competitivo da economia brasileira, com geração de emprego e redução das desigualdades sociais e regionais, e oferece condições especiais para micro, pequenas e médias empresas, assim como linhas de investimentos sociais, direcionadas para educação e saúde, agricultura familiar, saneamento básico e transporte urbano. Em situação de crise, o banco também tem fundamental atuação anticíclica e auxilia na formulação das soluções para a retomada do crescimento da economia. Sobram aí, portanto, justificativas para a linha de crédito de 5 bilhões que acaba de ser anunciada pelo governo do presidente interino Michel Temer. Busca-se socorrer empresários, oferecendo empréstimos para a compra de ativos e até ações de companhias em grave situação financeira ou falidas. Rapidamente surgiram críticas à medida sob o argumento de que a tradição do banco é o apoio a projetos voltados para novos investimentos e não a socorro
a empreendimentos em dificuldades financeiras. Ora, fugir ao padrão não implica necessariamente em desvirtuamento de funções ou incompatibilidades. Se em momentos de crescimento da economia o BNDES pode e deve ater-se aos aportes tradicionais, é perfeitamente defensável que em períodos de recessão, especialmente durante inflexões importantes do mercado produtivo, como é o caso de agora, esse agente estatal amplie o escopo de suas atividades. O que não deve querer é a utilização de taxas subsidiadas pelo governo, isto é, pelo público, em sendo a custo de mercado e desde que a medida seja encarada como instrumento provisório, utilizada apenas em períodos de crise, não parece razoável buscar-se impedir a atuação do banco. Em período de recessão, é compreensível que o BNDES amplie o escopo de suas atividades. O editorial, se referindo ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, que dá importantes contribuições ao país. E Michel Temer está querendo usar o banco de uma forma nova, se estiver dentro da lei, se é permitido fazer o que ele quer e se é para ajudar o país, não vejo problema nenhum. O que nós sempre defendemos é que a lei prevaleça e os atos administrativos inteligentes que visam mudar a nossa realidade. O que a gente não quer é a mesmice, o que a gente não quer é a falta de alternativa, a inibição diante do momento que exige ação. O que nós sempre desejamos é a criatividade, e se é criativo e se é correto fazer isso, se não há um outro meio de fazer de uma forma, digamos, que seja menos questionada e que seja também algo provisório, não tem problema nenhum. Professor Moisés apresentando o programa Professor Moisés Explica, programa que acontece todos os dias, programa que tem o objetivo, inclusive, de ajudar também os empresários. Tem 2 sessões com esse objetivo. Tem a parte do programa sob o título Dica do Palestrante e tem a parte do programa Dica dos Empresários. Nós vamos navegar aqui na internet com o objetivo de trazer mais uma dica do palestrante. Depois vai ter a dica dos empresários também. E eu vou navegar na internet para disponibilizar a fala de um palestrante. A gente tem utilizado o Marins, que já nos ajudou muitas vezes com suas informações de ponta. E eu, durante a semana, disponibilizei a dica do Marins, O Segredo de Pensar Grande, e dada a positividade pelo fato desta dica ser extraordinária, nós vamos repetir no programa de hoje a dica O Segredo de Pensar Grande. Essa dica do Marins é muito interessante e ela será disponibilizada em alguns instantes. Nós vamos depois também buscar um dos textos que vão com certeza ajudar o empresário. Então daqui a pouquinho já está aí na sua tela, a partir desse momento, O Segredo de Pensar Grande, o título desta dica em instantes.
meus queridos, o programa de hoje é o seguinte: o perigo não é você pensar grande e não conseguir, e lutar, e lutar, e lutar. Sabe qual é o perigo? É você pensar pequeno e conseguir. Vou repetir: o perigo não é você pensar grande e lutar, lutar, lutar para tentar conseguir. O perigo é você pensar pequenininho e conseguir. Daí você vai ser pequeno, você vai ser aquele de sempre, você vai ser o igual. Tem um ditado muito bonito em latim que fala: Aquila non captat muscas. Sabe o que é isso? As águias não caçam moscas. Em inglês é Eagles catch no flies. É o mesmo ditado. Ou seja, as águias não caçam moscas. Ou seja, quem pensa grande quer coisas grandes. Quem pensa grande, quem voa alto, precisa de coisas altas, grandes, para que possa, na verdade, sobreviver com seu ego, com a sua autoestima elevada. O perigo não é você pensar grande e não conseguir, é você pensar pequeno e conseguir. Gente, se você não tiver, se nós não tivermos, se eu não tiver um sentimento de missão, se eu não tiver uma coisa que me levante da cama toda manhã e que eu queira fazer, se eu não tiver um livro para escrever, se eu não tiver uma aula para preparar, se eu não tiver uns e-mails complicados que me mandam para eu responder, se eu não tiver, estou falando de mim mesmo, uma pesquisa para eu fazer, eu não tenho vontade de acordar de manhã. Vou acordar de manhã para quê? Para ir para o meu escritório? Para ficar ali assinando papel? Não é como a gente brinca? 80% do tempo assinando papel e 20% do tempo desfazendo mal entendido dos 80% que você assinou. Quer dizer, é isso é a vida. Será que a vida da gente é realmente trabalhar num serviço rotineiro, depois se aposenta, daí fica doente? Por quê? Porque acabou a vida. Quem já andou não tem para andar. Eu já andei, professor, eu trabalhei 35 anos no meu serviço e agora eu me aposentei, estou aqui sentadinho na porta da minha... Mas será que é isso que é a vida? Pense bem, será que você não deveria olhar um dia para o espelho e falar: meu Deus, eu tenho 65, 70, sei lá quantos anos eu tenho, o que eu posso fazer? Que missão eu ainda posso ter nessa terra? Né? O que mais eu posso fazer de novidade? O que mais eu posso criar? Você que é uma dona de casa, que é uma avó, o que tanto eu posso fazer pelos meus netos, pelos meus filhos? O que eu mais posso criar? Que almoço eu vou fazer no domingo? O que? Alguma coisa nova, alguma coisa grande, alguma coisa que puxe você para cima e empurre você para frente. Isso a gente precisa. E a gente só consegue isso pensando grande, pensando além dos limites. A gente só consegue isso desafiando a gente mesmo. Se a gente fizer coisas que a gente consegue e sabe que consegue muito facilmente, se a gente pensar coisas assim, sabe qual é a graça? Qual é, na verdade, o motivo? Né? Qual é a motivação que vai me fazer acordar de manhã, vestir o mesmo chinelo, a mesma bermuda, né? Ficar olhando? Será? Pense nisso. Pense, o perigo não é você pensar grande e não conseguir, e lutar. O perigo é você pensar bem pequenininho e conseguir. Esse que é o perigo. Daí você conseguiu tudo o que você queria.
Muito bem, estou de volta. Depois da contribuição dada pelo Marins, o professor Moisés está anunciando que nós vamos concluir mais um programa Professor Moisés Explica. Amanhã teremos a análise do comportamento humano e a dica para os empresários. No programa de hoje eu não deixei de fazer a dica, não deixei de fazer a análise do comportamento humano, fiz, observando a política brasileira, mas eu vou fazer mais especificamente amanhã a análise do comportamento humano. Temos o Evangelho e a observação do mundo para sempre opinar. E a dica dos empresários, aquele texto que sempre tem a moral da história. Amanhã a gente disponibiliza também. O programa Professor Moisés Explica, todos os dias tem esse programa, de domingo a domingo. E agora nós vamos concluir o programa com o apoio cultural de todas as empresas que eu já me referi no início do programa, ao nome, e depois falei de cada uma delas. Guto Materiais para Construção, Nacional Calçados e Confecções, CDL, Fraldas Amaré, Uniclínica, Supriambiental, Farmácias Cruz das Almas, Roupa Nova, Bomboniere Rio Doce, A Casa União Funerária, Curso e Colégio Lavoisier, Eletrogel Shopping Duas Rodas, Conexão Jeans, A Casa das Antenas, Pé de Meia Fitness e Paraty Delicatessen. Agradecemos a todos os nossos parceiros. Amanhã, domingo, vai haver mais um programa inédito. Estamos concluindo neste momento o programa inédito do dia 27 de agosto de 2016, um dia de inverno brasileiro. Que Deus abençoe a Bahia e o Brasil. Eu sou o professor Moisés Barbosa dos Santos e a minha história eu vou contar toda a nação brasileira. Eu sou o professor Moisés Barbosa dos Santos, com P de professor, porque minha profissão sempre foi ensinar, com M de Moisés, porque sempre tive muita sorte na vida, com B de Barbosa, que sou descendente de Rui Barbosa, dos Santos, que todos os santos da Bahia me acompanham. Eu sou o professor Moisés Barbosa dos Santos e estamos concluindo neste momento o programa Professor Moisés Explica, de mais um dia de inverno brasileiro.